tropa do futebol. Esse é o canal Futebol, notícias e reações. A Argentina vence a Inglaterra e tá na final da Copa do Mundo 2026. Mas a discussão nem é essa. Pergunto a vocês, o Messi já é o maior jogador da história do futebol? Fique com as análises da mídia. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, não esquece do like e tamo junto.